Um, dois, três, testando. Rádio Matraca no ar. Oi pessoal, desculpa o atraso hoje. Tivemos uma série de problemas e o nosso convidado, o Klaus, que eu falei no último vídeo, infelizmente não vai poder acompanhar a gente. E como eu tô sozinho e eu não gostaria de fazer ficar uma hora vocês me ouvindo falando sozinho de um assunto que eu não domino tanto assim, achei melhor reduzir o programa para meia hora, excepcionalmente hoje, porque não tenho como fazer mais do que isso, me desculpe. É um pouco chato, mas vai dar tudo certo. Bom, hoje o programa é sobre RPGs. E RPG é uma coisa muito legal. Eu joguei poucas vezes RPG na minha vida. Acho que somando todas dá umas 3 ou 4. Mas eu vou te dizer, eu me apaixonei pelo RPG desde o primeiro dia. O RPG, o legal do RPG em si não é a história que se cria, mas é aquela vivência que você tá passando com o personagem. Quem não sabe, no RPG, Role Player Game, você cria o seu personagem na forma que você bem entender, dentro de certas regras que eu já vou falar depois. Dentro dessas regras, você define os poderes, força, inteligência e outras características que vão ser úteis durante o jogo. Daí você tem um mestre. O mestre seria a figura de, entre aspas, Deus dentro do RPG. O mestre ele vai dizer o que acontece, como acontece e por que acontece. A palavra do mestre é a palavra final. Se ele falar que você morreu, você morreu. Essa é a regra. Só que o mestre também tem as regras dele que ele tem que seguir conforme manda o figurino. Porém o mestre tem poderes quase limitados. Certo? O RPG, você vai viver uma história, o que muitos chamam de quest. A história, o seu personagem vai ter que tomar decisões, lutar num sistema de rolagem de dados, e você vai ter que muitas vezes tentar fazer as coisas e você vai ter que rolar o dado pra ver se você consegue, entendeu? É um jogo, não é, digamos assim, o melhor sistema que tem. Eu acho que falha muitas vezes, porque o cara muito habilidoso sempre consegue. A maioria das vezes ele vai conseguir fazer. Só que o dado, a chance de você errar é tão grande quanto a chance de você acertar. Mas é claro, há modificadores para te ajudar, mas mesmo assim eu acho que fica um pouco desigual. Tem vários sistemas para jogar RPG. Um deles, que aliás é o mais famoso, é o Dungeons and Dragons, que já chegou a sua 4ª edição, não sei, mas parece que tem a 5ª, não sei, eu ouvi isso em algum lugar. E Dungeons and Dragons você utiliza o sistema do D20. O que é o sistema do D20? Como você pode ver na capa da rádio de hoje, o sistema D20 ele utiliza um dado de 20 lados, no qual esse dado ele vai servir para quase todas as suas tentativas de realizar alguma coisa. Se você tentar abrir uma fechadura, você vai jogar esse dado. Se o número for, dependendo da fechadura, se o número for bem alto, digamos 17, 18, você pode abrir. Mas se for uma fechadura simples, você pode abrir com uns 14, 15. Isso sempre o mestre vai determinar conforme a dificuldade que ele achar que tem a tarefa. Quanto mais difícil, maior o número que você tem que tirar. É claro que você vai ter os seus modificadores. O que são modificadores? Os modificadores, eles são como é mesmo o nome? Quando você vai criar as características do seu personagem, principalmente no Dungeons and Dragons, existe a seguinte posição: força, constituição, que seria resistência, destreza, que seria habilidade, inteligência, a sabedoria. A diferença entre inteligência e sabedoria é que a inteligência seria o conhecimento bruto, enquanto a sabedoria
seria o conhecimento adquirido por experiências, alguma coisa do tipo. E nós temos o carisma. E conforme você vai crescendo no jogo, você vai aumentando esses atributos. O humano normal no Dungeons and Dragons, ele é 10 em todos. Se você é acima de 10, você já é um humano excepcional. Daí você vai ter essas características e você vai ter modificadores nas características. Parece que a cada... eu não tenho tanta certeza, porque eu não me lembro direito, mas parece que a cada 2 pontos que você ganha mais um de modificador. Esses modificadores são usados na rolagem de dados. Quando você rola um dado, por exemplo, cai 15, com o seu modificador mais 1, você vai ter 16 ao total. E isso ajuda você. Então, digamos, você tem que usar uma tarefa que tem que usar inteligência. Quanto mais modificador de inteligência você tiver, mais fácil para você cumprir aquela tarefa. Lembrando que o 20 é o acerto crítico. O que vale, na verdade, o 20 não vale 20, o 20 vale 30. Porque se trata de um acerto, como acerto crítico, ele trata de você conseguiu fazer aquilo tão bem, mas tão bem que ganha até um bônus. Entenderam? Certo. RPG de Dungeons and Dragons geralmente tem um clima mais medieval. Geralmente tem tavernas com... como se fala? Com magos, com bárbaros, com guerreiros, com arqueiros. A história de Dungeons and Dragons gira em torno da magia na maior parte do tempo. Claro, você pode usar o sistema do Dungeons and Dragons para usar em histórias mais reais. Por exemplo, uma quest de faroeste, na qual você pode muito bem utilizar o sistema Dungeons and Dragons. Não vou dizer que é simples, mas é fácil de ser utilizado se você entender minimamente como é que funciona o sistema. Que mais? Então, e tem uma infinidade de dados utilizados, não só para realizar as tarefas, mas para medir o dano usado por por tal arma, tal equipamento e entre essas coisas. Esses danos são calculados com outros dados, que é o D6, que é um dado que a gente já viu muitas vezes. Aliás, todo mundo já viu um D6. É aquele dado de 6 lados que geralmente é o dado mais fácil de se achar por aí. O D8 com 8 lados, que também é usado em ataque algumas vezes também na história. Temos o D4, o D10, temos até o D100. O D100 é absurdamente para aquelas coisas que é muito, muito difícil de conseguir. O D100 é muito raro, eu não vejo muita gente usando o D100. D100 é muito, como posso dizer assim, muito... ninguém, vamos ser sinceros, ninguém quer ter uma chance em 100 de dar um acerto crítico. É melhor ter uma chance em 20. Deixa eu pensar. Desculpa, gente, estou meio perdido. Que o Klaus me ajudaria nesses assuntos. Eu não sou tão expert. Então tá, voltando aqui ao assunto. No RPG, além de você criar seu personagem, além de você dar pra ele habilidades, perícias, que seriam como coisas que ele sabe fazer. Coisas que ele sabe fazer, por exemplo, perícia em cura, quer dizer que ele sabe curar. E tem vários níveis que conforme o seu nível de inteligência, você vai ser maior ou menor. Mas você pode aprender várias coisas. É bem interessante isso. Deixa você com... Principalmente quando você está jogando não no sistema em que a mágica é muito usada. Que mágica é apelação total. Eu gosto de mágica, mas eu acho muita apelação. Quando você está jogando num jogo em que a atmosfera é mais real, é muito bom o sistema de perícias, que ele, ainda mais se você tiver bastante inteligência, porque ele vai te permitir fazer muitas coisas.
E essas perícias, você pode usar o modificador de alguma habilidade que você tem. Por exemplo, na perícia escalar, que você pode aprender, mas você ganha um melhoramento nela, ou seja, aumenta as suas chances de ir bem nela, se você tiver um modificador bom em destreza. Ou é em força? Eu não tenho certeza. Mas eu acho bem interessante isso. Bom, gente, agora são 6h41. Só faz 10 minutos que a gente começou esse programa. Eu já estou ficando sem assunto. Não, brincadeira. Mas só queria lembrar, porque eu não lembrei no vídeo passado. Gente, falem pelo Twitter. Eu não vejo o chat no site live stream. Não tem como fazer isso. Daria microfonia e atrapalharia todo o nosso programa. Por isso, se querem falar uma coisa, falem pelo Twitter. @matracat de tartaruga rachada. E assim vocês falam comigo. Senão eu não vou conseguir falar com vocês. Entenderam? Tá bom. Agora eu vou falar de outro sistema de RPG. É um sistema que muita gente que tá acostumada, ainda mais com o Dungeons and Dragons, não gosta, que é o sistema 3DT, criado pelos Defensores de Tóquio. O sistema 3DT, ele é bem simplificado. Ele utiliza só D6, dados normais, e quase tudo que você vai fazer nele, você é dependente se o seu universo for mágico, das magias, mas também dos talentos, na maior parte do tempo. O talento, o que é o talento? Existem talentos no D&D também, mas os talentos do D&D, eles só te dão algumas habilidades especiais aqui e ali. Agora os talentos do 3D e T, que é... eu não sei o que quer dizer 3D e T. Bom, mas os talentos no 3D e T, eles ajudam muito. Que aliás, tudo que você vai fazer depende disso. A maioria dos seus ataques vai ser reinada com base nisso. Eu não tenho agora aqui em mãos uma lista pra poder dizer pra vocês, mas eu particularmente acho esse sistema bem mais legal, não só pelo fato de ter você pode usar somente um dado D6 e ficar muito mais fácil, na minha opinião. Mas também você também pode utilizar essa coisa dos talentos para criar personagens, não vou dizer mais verdadeiros, mas mais fodas, vamos dizer a verdade. Eu procurei me informar sobre o 3DT. O 3DT, ele é inspirado nas animações japonesas e nos programas japoneses. Então, os personagens, eles são realmente extremamente fortes. É muito mais difícil você matar alguém no sistema 3DT do que no sistema Dungeons and Dragons, que é um pouco mais real. Quando você tá nesses sistemas, os personagens, além de aguentarem mais, eles são capazes de realizar coisas que geralmente outras pessoas não teriam capacidade. E eu não tô dizendo somente de magia, mas você pode muito bem criar fichas de personagem, que aliás eu tenho que falar de fichas de personagem também. Você pode muito bem criar fichas de personagens de anime muito mais facilmente com o 3DT do que com o D&D. O 3DT, ele possibilita esse leque e você pode aprender várias coisas, pode aprender várias perícias que também são utilizadas no 3DT, só que você não fica dependente delas para fazer as coisas. Você vai curar alguém, você pode usar uma magia de cura, pode usar um item de cura, mas você não precisa exatamente... E você também não precisa ficar colocando níveis em medicina, digamos assim, de perícia, pra você curar a pessoa melhor. Não, você pode muito bem, fala assim, você paga um ponto, que eu vou explicar como é que funciona esses pontos no 3DT. Você paga um ponto e você sabe medicina. Então toda vez que eu vou precisar de algum médico, você vai fazer um teste de habilidade, que eu também vou explicar como é que funciona. E se você for bem sucedido nesse teste, a pessoa
tá recuperada. Se você não for bem sucedido, a pessoa não tá recuperada, não totalmente, às vezes nem fica recuperada. Mas é bem mais simples. Tá. O sistema de pontos, como é que funciona o sistema de pontos? O sistema de pontos funciona da seguinte maneira. Você, como personagem, vai ter as características para espalhar seus personagens. Para dar para os seus personagens. Essas características são força, habilidade, resistência, armadura e poder de fogo. A armadura no 3DT, ela é aplicada ao personagem diretamente, ao contrário do D&D, que o D&D ele utiliza a armadura como se fosse um item que estraga e se perde. Mas no 3DT não, ela fica pra você pra sempre. O que é um pouco irrealista, mas facilita as coisas. Eu acho que facilita pra caramba isso, pra falar a verdade. Tá, você como personagem inicial, você tem que saber que tudo que é zero é uma pessoa normal. Força 0 é a força de uma pessoa normal. Habilidade 0 é a habilidade de uma pessoa normal. A partir do 1 você já é excepcional. E você pode ter, por exemplo, quando você vai criar seu personagem, você não pode ter na sua característica mais de 5. O mestre geralmente no nível 1 vai dar pra você 5 pontos pra você distribuir. Mas é claro que você pode usar ele pode te dar mais pontos. Pra que os pontos servem? Os pontos, além de você colocar eles nas habilidades, pra você ficar mais forte. Aliás, essas habilidades vão funcionar como os modificadores do D&D. Nos modificadores do D&D, esses pontos que você colocou, eles vão aumentar o número do dado pra te ajudar, entendeu? Então, esses pontos que você ganha, você pode comprar talentos com eles. Alguns talentos são 1 ponto, são 2 pontos, alguns chegam a ser 3 pontos. E você pode montar o seu personagem, os poderes dele, através desses talentos. Os talentos também servem para comprar perícias e magia. Quando você tem por exemplo, 1 ponto de perícia, um ponto, você pode comprar uma espécie de um conhecimento, vamos dizer assim, porque eu não lembro a palavra, em mecânica, que tá dentro de ciências. Mas se você pagar 2 pontos, você paga 1 ponto, você pode escolher 3 de várias, por exemplo, você pode pegar um mecânica, o outro culinária e o outro atuação. Porém, se você pagar 2 pontos, você pega a perícia em tudo. Por exemplo, você pega a perícia em esportes. Todo tipo de esportes você vai manjar, entendeu? Isso também te dá um pouco de, como posso dizer assim, é um pouco inútil, porque às vezes você não vai usar, por exemplo, você põe tudo em criminalidade, mas você não vai usar venenos nessa aventura, digamos assim. Você pode usar o que você quiser. Tá, a proposta inicial do 3DT é que você utilize ele como um sistema para jogar aventuras inspirado em mangás, animes e esse tipo de coisa. Porém, as pessoas podem utilizar para aventuras mais reais. Claro que é uma idiotice usar o 3DT, porque seu personagem não vai morrer tão facilmente. Você pode até usar, mas ele não vai ser tão bom, esse sistema. Tá. Agora são 6h49. Lembrando todo mundo que tem que falar aqui. Aliás, eu vou guardar esses 10 minutinhos restantes para responder perguntas que eu não estava acompanhando. Surgiu muitas perguntas aqui. Vamos lá. Antônio 28301354 pergunta: Matraca Terrachada, você acha que RPG pode ser considerado uma brincadeira para adultos graças ao fator imaginativo? Olha, RPG
pode ser sim considerado uma coisa para adulto, mas também pode ser considerado uma coisa para criança. É muito universal, mas depende do seu mestre. O mestre, ele pode falar que você transou com a elfa, a ninfa do capeta 4, sei lá. Isso pra uma criança, hoje em dia, eu acho que não ficaria tão bom ouvir, né? Mas, para um adulto já dá pra entender. Agora, uma criança pode jogar uma aventura no qual não se entra bebidas e outras coisas. Ou entre, depende de como o mestre vai se responsabilizar por essa criança. E tem mais uma... vamos ver outra pergunta assim. E o que você sente sobre esse fator imaginativo? Bom, uma coisa que eu gosto pra caramba é o fator imaginativo. O RPG te dá uma liberdade tão grande, mas tão grande, que você pode fazer o que você bem entender. O último RPG que eu fui, eu estava com meus amigos, a gente estava fazendo uma aventura de Velho Oeste, a gente estava num trem, e meu amigo simplesmente falou assim: eu vou subir em cima do vagão. E ele subiu. É totalmente absurdo, ridículo, mas ele pode fazer isso. Como ele poderia ter dito: eu vou cuspir no chão, e acaba a minha ação. É a coisa mais ridícula que pode haver. Mas ele tem essa liberdade. O fator imaginativo também aplica muito no como você enxerga o seu personagem. Se você não tem imaginação, você não pode jogar RPG, porque você tem que imaginar toda a cena, conforme o mestre vai dizendo como ela vai rolando. E muitas vezes você não vai entender o que é que acontece no RPG, a menos que você consiga visualizar o que está acontecendo e o que você precisa fazer. Você precisa ter essa noção. Muita gente joga RPG e faz um monte de merda, porque acha, RPG, não sou eu mesmo, então vou fazer o que eu bem entender, vou fazer um monte de merda. Isso estraga completamente o jogo. Os jogadores que estão ao seu lado vão te odiar. O que você odeia em RPG? E tem a outra que é o que você mais odeia em RPG, o que é a mesma coisa. O que eu mais odeio em RPG, fora a gente que não tem noção, que depois eu vou contar uma história aqui que foi ridículo. O que eu mais odeio em RPG é o seguinte: como posso dizer assim, isso não é de todo RPG. Eu acho que é mais de alguns RPG. É você se prender a uma história já existente. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer, eu acho uma coisa que eu mais odeio que acontece no RPG. Por quê? Porque você perde totalmente a graça numa história já existente. Bom, tem vezes que você pode falar: nossa, que história legal, vou jogar ela assim porque eu quero, beleza. Agora, mas se você não encara desse jeito, você vê tipo assim: quero me divertir, eu recomendo uma história criada por você. É mais complicado? Mas vai te satisfazer mais. Você vai conseguir se divertir pra caramba. Você vai poder fazer piadas dentro da RPG. E os diálogos também ajudam pra caramba pra criar esse climão assim que o RPG traz de interatividade. É uma interatividade muito maior. E arranja um mestre bem criativo, porque mestre que não é criativo não vale a pena, não tem nem graça. Mas o que eu mais odeio em RPG realmente são as pessoas que não têm a menor noção do que estão fazendo. Pessoas que só querem zoar. Isso estraga completamente o clima do RPG. Porque no RPG você quer viver a história. Pelo menos eu gosto muito de viver a história. Mas tem gente que insiste em fazer merda. Nesse mesmo RPG de Velho Oeste, a gente tava no salão, que é o bar. E tínhamos um encrenqueiro da cidade, que era o cara que matava a pessoa por ela olhar feio pra ele. Ou mesmo que ela não olhou, por não ter olhado, ele mata. O meu amigo era um apostador, ou seja, ele era compulsivamente queria apostar. E ele tentou apostar com esse cara, mas ele acabou irritando o encrenqueiro. O encrenqueiro falou que iria matar ele. Daí ele conseguiu convencer o encrenqueiro de fazer uma aposta com bebida. Depois disso eles podiam duelar. E daí quem morresse. Mas ele queria embebedar o cara pro cara já esquecer. O que aconteceu foi o seguinte: o cara não ia perder. O cara tava muito melhor que ele. Então ele tentou jogar uma bala que tava no bolso dele dentro do copo do cara, pro cara beber e se engasgar. O cara realmente não viu, bebeu e se engasgou.
nessa que ele se engasgou, o meu amigo acreditou fielmente que ele ia morrer com uma bala cilíndrica. Não, com uma bala cilíndrica não, uma bala que era uma esfera de metal. Não ia engasgar o cara, ia demorar pra engolir, mas ele ia acabar engolindo. O que aconteceu foi que o meu amigo teve a brilhante ideia. O personagem dele era um mendigão, barbado, sujo, que fumava tabaco, tinha guspe preto. O que ele fez? Ele simplesmente agarrou a cabeça desse encrenqueiro. Detalhe, ele estava rodeado pelo bando desse encrenqueiro, o bando armado desse encrenqueiro. Ele pegou a cabeça e deu uma linda lambida. Ficou guspe preto na cara do encrenqueiro. E depois disso, eu e o mestre ficamos com uma cara de tipo, mano, o que você está fazendo? Foi a coisa mais ridícula que eu já vi. No RPG, a coisa que eu mais odeio é a gente não ter essa noção. Deixa eu ver que horas são. Faltam 4 minutos pra acabar, gente. Deixa eu ver só se temos algumas perguntas. Nós temos uma pergunta. Se eu tô nervoso ainda. Não, gente, é que eu realmente fiquei da Ana Loba. Aliás, dessa vez tivemos 2 participantes diferentes no chat pelo Twitter. Eu estou muito feliz com isso, porque as pessoas estão começando a migrar pro Twitter pra conseguir falar com a gente. Tá, se eu tô nervoso, não tô mais nervoso. Realmente eu me acalmei bastante fazendo. Eu achei que ia ser bem mais complicado fazer esse programa sozinho. Esse programa vai acabar aqui mesmo às 7 horas, porque eu não tenho muito o que falar, gente. Desculpa. Talvez eu volte e fale de novo de RPG lá pra frente com o Klaus. Que, aliás, só um detalhe, que o programa é meu, eu posso falar isso. É um bundão. É um fura compromisso. Não confiem nele. Ele mija na cama. Mas quem sabe a próxima vez eu consiga fazer o programa com ele, e daí dá tudo certo. Eu tô bem mais calmo pra responder a pergunta direito. Tô bem mais calmo. Não tô mais nervoso com o fato de estar aqui tendo que se virar sozinho. Quem viu o meu primeiro vídeo sabe muito bem que eu não sei me virar sozinho quando acaba o assunto. Bom, gente, eu acho que não tem mais o que falar. O programa acabou, basicamente, foi bem rápido hoje. Eu não queria que fosse tão rápido, eu queria que demorasse um pouco mais. Eu gosto de ficar fazendo esse programa, mas dessa vez não vai dar. Bom, o meu próximo programa, dessa vez eu vou ter muita coisa pra falar. Pra quem quiser saber o que vai ser meu próximo programa vai ser sobre um anime e um mangá também, que é uma coisa que eu amo, que é o único anime e mangá que eu acompanho de verdade. Eu já tentei acompanhar outros, não gostei tanto. Esse é o único que eu acompanho de verdade e tenho muita coisa pra falar. E dessa vez eu vou falar sozinho por 1 hora inteira com vocês. Espero que vocês não se cansem e façam bastante perguntas pelo Twitter. Aliás, deixa eu agradecer Ana Loba e Antônio 2830 1354. As 2 pessoas que participaram desse programa pelo Twitter. Obrigado, gente. Esse vídeo vai estar no YouTube depois pra vocês verem. Foi bem curtinho, mas vai valer a pena. Vai valer a pena vocês assistirem. O próximo programa, deixa eu acabar agora, matar o mistério. O próximo programa vai ser sobre o anime e mangá One Piece. E eu espero que todos vocês vão ver, principalmente as pessoas que adoram o anime. Então, pra todos vocês, de coração, tchau e obrigado por ouvir esta minha poluição sonora de 1º grau. Então tá, um abraço, fui!